Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor, o canal dos fundos imobiliários. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de dezembro de 2024 do fundo IRDM11, relatório que saiu hoje aí no mercado. Então a gente vai ver aqui algumas atualizações do fundo, né? Algumas informações importantes se você é cotista ou está estudando fundo. Então fique conosco para saber informações atualizadas do Iridium Recebíveis Imobiliários, beleza? E se você ainda não é inscrito no canal, perca tempo, se inscreve no canal, deixa o seu like, ative as notificações, tá bom? Isso é tudo de graça que a gente oferece aqui no canal e também você ajuda muito a gente aqui no canal só fazendo aí esses procedimentos, né? Se inscrevendo no canal, deixando o seu like e também ativando o sininho de notificações para você ficar ligado nos vídeos que a gente posta aqui no canal, tá bom? Esse relatório gerencial eu vou deixar na descrição do vídeo o link do nosso grupo do Telegram, grupo aberto, está tudo aí na descrição desse vídeo. Bom, falando aqui do IRDM, fundo que eu tenho em carteira, né? Acho que a minha maior posição que eu tenho em carteira hoje, dos meus FIIs, e gira em torno aí de 7% da minha carteira de FIIs, 7 a 10% mais ou menos, dos meus 13 FIIs que eu tenho em carteira, tá? Eu tenho ele desde aproximadamente uns 3 anos que eu tenho esse fundo. Bom, é um fundo que investe principalmente aqui em CRIs, né? CRIs é o principal receita do fundo, mas ele também tem receita também advindas de fundo de investimento imobiliário que ele tem em carteira. A gente vai ver isso daqui mais para baixo. Tá? Ele é para investidores em geral, tem desde março de 2018, então indo para aí 7 anos de mercado agora em março, né? 7 anos de mercado e tem um PL atualmente de quase 3 bilhões de reais, né? Esse PL aqui, se você pegar os relatórios anteriores, ele ultrapassava os 3 bilhões de reais. Era um fundo com mais de 3 bilhões de patrimônio líquido. Só que agora o fundo fez uma alavancagem, está em torno aí de 80 milhões em operações compromissadas, e isso é recurso de terceiros, então ele reduz o patrimônio líquido por conta disso. Ele que é administrado pela BTG Pactual e gerido pela Iridium Recebíveis, Iridium Gestora de Recursos. E o que a gente vê aqui mais para baixo também são as taxas, né, em torno de 1% aí de taxa de administração e gestão, 1% ao ano. E ele anuncia seus proventos no 7º dia útil e paga no 12º dia útil do mês subsequente ao que ele faz referência. Então ele acabou de anunciar também aí os proventos, né? Anunciou na sexta-feira, deixa eu ver, foi na sexta-feira? Foi na sexta-feira, anunciou os proventos de dezembro. E a gente vai ver isso daqui no relatório gerencial. Bom, ele comenta aqui a respeito exatamente dos resultados, né? O valor distribuído que foi de 93 centavos por cota, um aumento bem relevante em relação aos meses anteriores. A gente vai entender aqui quais foram os fatores que impactaram nesse resultado. O resultado foi de 98 centavos. Então, de cara assim, quando anunciou os proventos, até achei que ele tinha valores ali retidos, né? De resultados não distribuídos e estava ajustando aos 95%, mas não era essa questão, né? Então, eu achei que ele estaria distribuindo o resultado acumulado aí durante o semestre que não foi distribuído, mas não era a questão. Então, o fundo, ele inclusive acumulou 5 centavos, né, do resultado não distribuído, né? E teve alguns eventos aqui que impactaram esse valor. Atualmente ele está com uma reserva de 47 centavos, né? E o desempenho do mês ele foi impulsionado com o IPCA de outubro, que também foi bem alto, inclusive mais alto do que o IPCA de dezembro, né? Foi de 0,56, né? A gente sabe que o cálculo aí dos juros ele é D-2, né? Na maioria dos CRIs. Mas teve alguns pagamentos, por exemplo, teve pagamento de 4 parcelas do CRI BWIC, estava devendo setembro, outubro e novembro, pagou também em dezembro, juntou tudo, né? Teve um resultado aí bem considerável. Então, teve ali a questão da amortização e dos juros, né? A amortização a parte não vai para o resultado, mas teve os juros, distribui os juros da carteira do CRI, né? E também a correção monetária, que ambos vão para o resultado distribuível aos cotistas, tá? E a gente vê aqui que foi um valor bem relevante, 7 centavos de juros e 9 centavos, na verdade 7 centavos de correção monetária e 9 centavos por cota de juros retidos.
Então isso teve um impacto bem relevante ali, dentro do resultado, justificando então esse resultado de 98 centavos, né, e a distribuição de 93 centavos, além do IPCA de outubro, que foi mais alto do que estava ocorrendo nos meses anteriores a outubro. E aí os rendimentos mensais tiveram também um impulsionamento, ó. Novembro que foi 77 centavos de distribuição, que deu em torno de 0,94%, que já era uma ótima distribuição, ótimo dividendo. E dezembro, então, foi de 93 centavos. E detalhe, esse percentual aqui é em relação à cota patrimonial, que aqui foi de R$ 82, né, e aqui de R$ 80,30. No mercado, a gente vai ver os fechamentos aqui mais para baixo. E dezembro fechou a 62,81 valor de mercado. Em novembro tinha fechado a 66,44 e hoje está girando em torno aí de R$ 63, 63, R$ 64 por cota depois do anúncio dos proventos. Então a gente verifica também que a liquidez está mantendo a média observada aqui nos meses normais, né? A gente sabe que tem meses aqui que o fundo internacional acaba fazendo ali uma movimentação na sua carteira e o IRDM pertence a esse fundo internacional que trimestralmente faz essa revisão. Então, o fundo encerrou dezembro nas mínimas, mas 62,81 foi só o preço de fechamento. E o fundo, ali para o meio de dezembro, chegou a estar cotado a R$ 57,80, em alguns períodos até menos, né? E esse período aqui eu comprei algumas cotas, não resisti. Comprei algumas cotas do IRDM11 aí, aumentando a minha posição, e inclusive a posição da carteira. Bom, esse aqui é a carteira do fundo, né? Essa carteira do fundo, somente o de CRI aqui, a gente vê que são muitos CRIs, bem diversificado a carteira do fundo. Claro que tem grupos aqui que se repetem, né? Mas é uma carteira bem extensa, né? Então, apesar das repetições que a gente vê aqui, mesmo assim é uma carteira bem diversificada em relação aos devedores. São quase 2,5 bilhões de reais investido em CRI, que dá 82% da sua carteira. A maioria aqui é IPCA, né, indexador. A gente vai ver esse percentual mais para baixo. Aqui também tem fundos com dinâmica de ativo de renda fixa, né, são 2 fundos imobiliários. E também tem aqueles fundos imobiliários que aqui a gente vê na maioria da sua carteira são fundos que são negociados também para investidores em geral, como eu e você, né? A gente vê aqui o DEVA, o RVBI, o RBRS, né, o HSAF, KNP para investidores profissionais, né, os qualificados, e tem aqui o fundo da Devan também, HCTR, VSLH, Tord, Bari, o Cirela, CRI, XPPR. Tem muita coisa ruim aqui na carteira aqui. Hoje é coisa ruim, que na época que ele comprou eram bons fundos e pagava muito bem, muitos bons rendimentos, tá? A gente vê até pelo custo médio de aquisição aqui o quanto tempo que ele tem esses fundos em carteira. E o que representa uma boa parte aí do seu patrimônio, né? 480 milhões de reais investidos nesses fundos imobiliários. E aqui dentro da carteira de alavancagem, o fundo tem aí em torno de 81 milhões em operações compromissadas reversas, que a gente sabe que é aquele valor que ele pega com custo baixo, como a gente vê aqui, ó, CDI mais 0,5%, e investe no curto prazo em CRIs com uma rentabilidade um pouco maior. Isso aqui normalmente é para aproveitar as oportunidades de mercado sem mexer na posição investida do caixa, né? Normalmente é isso. O caixa gera muito mais, às vezes pode gerar um pouco mais do que o custo de aquisição dessas operações, então o fundo acaba fazendo isso. A gente verifica que na distribuição dos ativos 78% são CRIs, 16,5% são FIIs, o fundo tem 3,36% em caixa, aqueles ativos de característica de renda fixa e LCI somam os outros percentuais, e IPCA é o principal indexador da carteira, seguido aí do IGPM. Aqui a gente vê a distribuição por setor, geração de energia é o principal, né, sem contar aqui os FIIs, né, e a taxa média, né,
do principal indexador está em torno de 8,82%, representando 68% do patrimônio, uma boa taxa, né? Fundo aí que busca elevados valores aí de rentabilização. Aqui são as perspectivas que ele fala aqui a respeito do IPCA, né? Fala a questão da inflação. Então, aí ele fala que o fundo encerrou com uma distribuição de 339 milhões, isso aqui foi o overview aí de 2024, com uma média de distribuição de 77 centavos por cota. E reteve em torno de 15 milhões de reais aí de resultados não distribuídos. Né? E ele fala aqui do mercado, a projeção de mercado que projeta a Selic de 15%, inflação de 4,99%, PIB um crescimento de pouco mais de 2%. Então a gente vai acompanhar essas expectativas aí de mercado. Nas movimentações de carteira, a gente verifica que o fundo só comprou esse mês, né? Provavelmente com as operações de captação que ele fez da operação compromissada, né? Verifica aqui o financeiro, de quanto é que foi o investimento em cada um. Maioria aqui IPCA, o indexador, tem coisa aqui de GPM já aparecendo, e NCC também teve ali dentro dos indexadores, com taxas a gente vê taxas bem elevadas, né? O risco desse aqui deve ser também bem elevado pelo valor das taxas de prêmio de risco que a gente verifica. São rendimentos aí com uma questão de risco um pouco maior. Bom, aqui a gente vê os eventos adicionais, o que impactou ali no aumento dos resultados no mês de dezembro. Tá? Mês de dezembro, então, teve impactos. Um foi o CRI BWIC, que teve aí parcelas atrasadas com multas e tudo mais pagos agora em dezembro, juntou tudo, foi 1.900.000 reais de pagamento. Teve esse CRI JK VNC também, que efetuou pagamentos, uma amortização extraordinária, que isso aqui não vai para o resultado, mas teve, além disso, teve também a correção monetária e os juros dessa amortização que o fundo fez, tá? Então, proporcional, e esses valores foram para os resultados. Aqui foi 9 centavos por cota e aqui 7 centavos por cota. O estagiário aqui errou aqui, né? E aqui também teve pagamentos com resultados gerados um pouquinho menores, né? Que vai para o resultado distribuível, né? De 66 mil. Aqui também teve operações compromissadas reversas que o fundo fez. Esse mês ele adquiriu aí mais 24 milhões e meio com prazo de 90 dias. E também o FII GIV, acho que é assim, GIV Porto Seguro, que teve aí um resultado de 159 mil reais, resultado distribuído. Todas essas operações impactaram ali no resultado. A questão da inadimplência e carência, nada mudou. E o que eu verifiquei aqui que o fundo atualmente, entre os CRIs com carência e inadimplência, somam em torno de 3% de participação em relação ao patrimônio líquido do fundo. Então não é nada absurdo, tá? São 3%, é um fundo com 3 bilhões de reais em patrimônio. Então 3% é um valor considerável, né? Mas é aceitável, não é tão alto, 3%, né? Pela carteira, pela imensidão da carteira do fundo, é até aceitável, é normal acontecer uma coisa ou outra aí, como inadimplência ou renegociando e concedendo carências, que esse é o caso. Na demonstração do resultado aqui de caixa, a gente verifica que o fundo teve então um aumento nas suas receitas, né, ocasionado principalmente pelos juros e amortização gerada dos CRIs que a gente falou lá em cima, e também o rendimento dos FIIs, que também foi bom, né, 4,2 milhões, não foi o melhor, foi na verdade o pior desse semestre, o resultado dos FIIs aqui, mas nada absurdo também. E o fundo teve então um resultado aqui embaixo que a gente vê, de 35,8 milhões, foi o resultado de caixa, que deu 98 centavos por cota, e distribuiu 33,8 milhões de reais, que deu 93 centavos por cota. O fundo então fazendo aí mais uma reserva de em torno de 5 centavos por cota, já tendo lá então 47 de resultados acumulados, justamente para preparar aí o fundo ou qualquer questão em relação à inadimplência, tá? E isso está mais do que pode acontecer com qualquer fundo.
porque a gente vai ver agora a inflação subir, tá vendo aí, cenários de inflação em alta, né? E também taxa Selic em alta, que a gente sabe que aumenta também o CDI, que é um dos indexadores aí também da maioria dos CRIs, tá? Então, o risco de inadimplência, de acordo com o cenário econômico que a gente vê, é muito alto e o fundo então está fazendo essas reservas aí, preparando qualquer eventual inadimplência que possa ocorrer dentro da carteira, beleza? Então é isso. Esse é o relatório gerencial do IRDM11, atualizando a gente aí em relação aos resultados. A surpresa que foi a distribuição de 93 centavos por cota, uma alta bem considerável em relação aos meses anteriores, inclusive em relação à média que o fundo teve foi de 77 centavos durante todo o ano de 2024. Então, 93 centavos foi uma surpresa, mas a gente agora entendeu o que aconteceu. Alguns pagamentos aí em atraso e amortizações que geraram juros e correções monetárias aí excepcionais, beleza? É isso aí então. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Deixa também nos comentários se você é cotista do IRDM11, qual o percentual da sua carteira hoje. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.